Bom, pessoal, bora para mais um vídeo? Vamos lá, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Lá no grupo eu mandei uma mensagem explicando, mas vamos lá. Se você não está no grupo, você entender o que aconteceu. Eu gravei 3 vídeos, só que eu mandei mal, pisei na bola e gravei sem áudio. E aí, regravando então, como eu já tinha implementado aqui no nosso projeto todo o conteúdo desses 3 vídeos, eu não vou desfazer isso e refazer, porque corre o risco de às vezes eu me perder em alguma coisa e deixar algo passar, beleza? Então nesse vídeo nós vamos repassar por tudo que foi feito nesses vídeos que eu gravei sem áudio, e aí a gente vai chegar nesse resultado aqui, que é a gente ter essa tela de cadastro de usuário com o formulário todo pronto e prestes a entrar na regra de negócio de cadastro de usuário em si, que aí a gente deixa para o próximo vídeo, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é no nosso arquivo de rotas, web.php, declarar uma rota getUser. E a gente vai chamar ela de userIndex e a gente vai implementar essa rota dentro do controller usersController no método index, certo? A gente já passou por essa declaração de rotas em outros vídeos, mas se você ainda tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa, deixa no comentário aqui do vídeo que a gente discute a respeito. Fechou? Fechou? Então vamos lá. A gente implementou o usersController. Esse controller já existe no nosso projeto e a gente entra nesse controller aqui. Se você lembra bem, esse controller foi criado junto com a entidade user, quando a gente rodou PHP Artisan make PHP Artisan make ent user. Quando a gente criou a entidade user, ele trouxe também o controller com toda essa implementação já pronta. E aí eu havia dito que a gente ia usar algumas coisas e outras não. Por enquanto, a gente vai trabalhar só nesse método index. E aí você vai ter uma implementação já definida aí, você pode remover todo esse código do método index e nesse momento a gente vai simplesmente retornar uma view, que é a view user.index. Fechado? Implementa isso daí, remove todo esse código e aí depois, a partir do próximo vídeo, a gente vai voltar nesse método index e fazer alguma implementação um pouquinho diferente e também aqui no nosso método store, a gente vai fazer bastante coisa aqui. Mas já adianto que o nosso controller ele vai ter cerca de 5 a 10 linhas por método no máximo. Não gosto de deixar muita coisa dentro de um controller, acho que é desnecessário. Então se você já fez essa implementação, bola para frente. Nós ainda não temos essa view user index, apesar de a gente já ter a pasta user aqui, a view index ela ainda não vai existir no seu projeto. Não precisa criar ela agora, porque daqui a pouco a gente vai passar por ela, tá bom? E aí o que a gente vai fazer nesse momento? Se você lembra também, nos vídeos anteriores eu havia dito que a gente criaria uma estrutura de templates para trabalhar formulários. E aí como que essa estrutura vai funcionar? Eu vou até fechar esses 2 arquivos que a gente já passou por eles, e para você entender o que vai acontecer aqui. Dentro da sua pasta views, você já tem a pasta templates, certo? Que a gente criou lá o master e o menu lateral, igual você consegue ver aqui na minha tela. Então a gente vai criar uma pasta chamada formulário e dentro dessa pasta você vai criar esses arquivos input.blade.php, password.blade.php, deixa eu um pouquinho para o lado, e submit.blade.php. Cada um desses arquivos vai ser responsável por declarar um tipo de input para formulário. Como o próprio nome já diz aqui, a gente tem um input que vai ser o input tipo text, que é o texto, o campo de texto padrão, né? A gente vai ter o input de tipo password, que é o input que trabalha senhas, e a gente vai ter o submit, que é o botão que vai acionar o formulário. Aí dentro de cada um desses arquivos, e aqui vale uma ressalva, se você ainda não está entendendo o porquê da gente trabalhar isso, daqui a pouco você vai começar a ver qual que é o benefício da gente separar isso em arquivos de views, fechado? Então vamos lá. Primeira coisa, input.blade.php. A gente vai ter pra gente ter esse resultado aqui, CPF, aí a gente tem o label CPF, e aqui a gente tem o valor do CPF. Para a gente ter esse resultado, a gente precisa criar essa estrutura. Label
um span, que vai ter um texto, e um input. E aí, vamos lá. A parte que pode mais ficar complicada aqui de entender é esse código do Blade aqui. Essa classe form, a gente trouxe ela lá naquela biblioteca que nós instalamos no começo dos vídeos. Se você não se lembra, pode voltar aí nos vídeos anteriores. Eu não lembro qual que é o número do vídeo, mas bem lá no começo a gente fez essa instalação aqui dessa biblioteca. E aí ele traz essa classe form para nós. A classe form, ela traz alguns benefícios, tal qual, por exemplo, criar inputs. Então se a gente faz form, abre chaves, interrogação, form, text, a gente cria o input text. E aí a gente passa, o primeiro atributo é o nome do campo, que é aquela, só para você entender, o input ele é feito dessa forma, né? Então a gente tem lá name, value, e aí a gente pode ter outras coisas lá, como por exemplo placeholder, required, read only. A gente pode ter várias propriedades dentro desse input. Essa linha 3 que a gente implementou, ela cria uma linha HTML para nós dessa forma. Então a gente tem lá form text. Esse primeiro atributo é o nome. Então aqui, ó, nome. A gente traz ele aqui, nome. Value. Se a gente tem um valor, a gente já pode atribuir o valor desse input e aí ele já vai estar representado lá na nossa view quando for renderizado, né? E aí a gente tem outros atributos que podem ser aí classe, style, igual esses que nós já usamos, placeholder, required, read only e por aí vai. Nessa classe form, a gente tem a variável input que representa o nome, a variável value que representa o valor, e aí aqui a gente usou um operador que vai fazer o seguinte: se essa variável value existir ou se ela não for nula também, aliás, ou não, né? Se ela existir e não for nula, vai inserir o valor dessa variável aqui no nosso input. Caso contrário, o input vai ser nulo, ou seja, não vai ter valor nenhum naquele campo. E depois a gente tem o terceiro atributo, o terceiro parâmetro, que é o parâmetro que vai trazer os atributos do nosso input. E aí a gente tem, por exemplo, placeholder, required, read only e etc. E essa linha 3 cria isso para nós. E aí, o que é o interessante da gente usar view desse jeito? A gente já tem o nome do input, a gente vai ter, que eu até tinha ficado de mudar no vídeo que eu gravei sem áudio, a gente vai ter um label. Se o label não existir, ou se ele for nulo, a gente vai inserir o input, e mesmo assim, se o input ainda não existir, que é uma coisa muito improvável de acontecer, a gente vai colocar um outro valor aqui, uma mensagem de erro aqui para o nosso usuário. Então a gente pode até atualizar para vocês verem o que vai acontecer. Não teve erro nenhum, porque a gente já está tratando a existência dessas variáveis aqui ou não. E como a gente está criando uma view, essa variável ela existe dentro do escopo desta view. Ou seja, daqui a pouco, na hora que a gente for usar essa view aí, a gente vai passar esses atributos por parâmetro para que eles possam ser preenchidos de forma dinâmica. E aí, qual que é o benefício disso? Quando a gente está trabalhando num sistema, formulário é uma coisa que a gente tem em quase todo lugar do sistema. Por exemplo, só a nível de observação. Aqui a gente tem 5 campos de formulário e um input submit. Se a gente tivesse esse código replicado 5 vezes e depois a gente precisasse alterar, por exemplo, vamos supor que esse labelzinho que a gente colocou aqui não é para existir mais, a gente tem que remover ele. Então a gente teria que remover em todas as 5 replicações de código. Nesse caso, como a gente usa um arquivo de view para o input, se a gente tirar ele daqui, todo mundo que usa essa view, que no caso somente não usa o password e o submit, ele já vai ser removido de uma forma muito mais simples. E aí a gente começa a observar qual que é o benefício da gente trazer esses elementos em arquivos de views. Por exemplo, se a gente for analisar frameworks aí como o
AngularJS, Vue.js, que são frameworks front-end de JavaScript, eles trabalham muito com o conceito de componentes, eles são baseados nesse tipo de elemento. E é um conceito um tanto quanto semelhante que a gente está aplicando aqui, porque a gente vai trabalhar um elemento separadamente em código e a gente faz uma inclusão desse elemento quando é pertinente. E aí vamos dar sequência então. Aqui também, só para isso não ficar em branco, a gente tem uma classe que a gente pode definir se for necessário para o nosso label. Por exemplo, depois quando a gente for tratar erros, a gente pode pôr uma classe de input com erro, alguma coisa desse tipo. E aí, bola para frente, vamos seguir. A gente tem o password.blade.php. Se você notar, é uma implementação muito parecida. Essa linha a gente pode manter igual. A única diferença é que ao invés de ser form text, a gente vai chamar form password, porque essa classe ela tem uma tratativa diferente para password, e a gente faz input, que é o nome do nosso input, e ele não tem aquele parâmetro value, ele não traz isso. E aí a gente já traz então direto como segundo parâmetro o atributo, o nosso array de atributo, beleza? E então, bola para frente e vamos para o submit. A gente vai fazer uma implementação muito parecida, label, class, e aí a gente vai adicionar já esse espaço aqui, porque senão a class vai ser concatenada sem espaço. E a gente já vai colocar uma class submit, que nós vamos usar ela para fazer aquele CSS diferenciado para o tipo de input submit. E aqui também no form, ao invés de ser text ou password, é submit. E a única coisa que a gente vai passar aqui de parâmetro é o nome desse submit, que porventura é o que vai ficar visível aqui para nós, beleza? Então a gente já criou os nossos templates de formulário. Agora, como a gente fez lá no nosso controller de users, a gente chamou uma view index. Então você precisa criar esse arquivo aqui dentro da user index.blade.php. Eu recomendo que você utilize a dashboard.blade.php e faça uma cópia dela somente alterando o nome, porque aí a gente já aproveita essa estrutura de extends e sections que já estão escritas aqui. A hora que você fizer esse arquivo novo, a gente vai entrar aqui dentro, e aí você vê, aquilo que eu te falei, já aproveita isso aqui tudo, e aí a gente já vai entrar dentro do nosso conteúdo view. E aí a gente começa a fazer a declaração. Aqui fica um pouco mais complicado de entender olhando assim direto, mas tá dessa forma por conta daquela história que eu já contei lá no começo do vídeo. Como a gente está usando aquele pacote que a gente instalou, a gente vai sempre usar a classe form quando a gente for trabalhar com formulários. E aí ele tem um método open e um método close. Eu vou até remover isso daqui porque agora é uma coisa importante que eu preciso explicar. O método open, ele vai definir a abertura do formulário, ele vai criar aquela linha form, action, method, enctype, etc. Então a gente passa para esse form open um array como parâmetro, e dentro desse array a gente vai ter estas chaves aqui, por exemplo, method, a gente pode pôr um atributo class, tudo isso vai gerar dentro da nossa tag de form. E aí uma coisa que a gente ainda não usou, mas a gente vai passar a usar no próximo vídeo, é a posição do array, que a gente vai chamar ela de route. Tá vendo, né? Que é a rota a qual o nosso formulário vai acionar no momento que ele for enviado. Como a gente ainda não criou essa rota e não vamos chegar nesse ponto nesse vídeo, a gente vai deixar isso sem declaração e vai deixar realmente para o próximo vídeo. E depois a gente tem um método close, que a princípio, se a gente fosse só no fluxo aqui do raciocínio, ele criaria simplesmente esse fechamento do form, mas aí que a gente se engana. Se a gente abrir aqui, esse form close, além de fechar o nosso formulário, e essa linha aqui é o form open. E aí a gente tem o form close, que traz essa linha, só que ele também cria, a hora que a gente faz a abertura e o fechamento do formulário com a classe form, ele cria para nós o input token,
que esse token ele vai ter uma funcionalidade muito interessante. Agora convém a gente abrir o nosso kernel aqui. O kernel do Laravel é um arquivo que vai trabalhar, que a gente vai usar ele na prática para definir quais vão ser os middlewares que nós vamos usar. Salvo engano, a gente ainda não conversou sobre middleware aqui nessa série de vídeos. Provavelmente a gente vai ver alguma coisa básica sobre isso. Mas o kernel, o middleware, ele é uma camada entre as regras de negócio nossa e as requisições que são realizadas. Então toda requisição que é feita no sistema, antes dele processar a informação, ele passa pelos middlewares. E esses middlewares eles vão fazer checagens, verificar permissões, entre outras funções. Por exemplo, essa que a gente vai ver agora, que é a verificação de CSRF. CSRF é uma prática que busca quebrar a segurança de aplicações web. Como é que isso funciona? Quando a gente tem um formulário e a gente envia esse formulário, nós vamos ter a opção de, mudando de exemplo, vou pegar um exemplo mais fácil. Você, como usuário, provavelmente você já esteve navegando num site e aí você enviou um formulário e de alguma forma você atualizou a página. E aí ele te perguntou, olha, você tem certeza mesmo que você quer atualizar essa página? Ele vai gerar uma nova requisição. E aí, por exemplo, isso é muito comum em site de compras. E aí ele te avisa, olha, pode ser gerado um novo pedido, etc, etc. E aí, o que acontece? Se você envia sim, ele faz uma nova requisição. E aí, se aquele site não está preparado para inibir essa requisição, que não era uma requisição autêntica, ele vai executar e você vai fazer um pedido de compra que não era a sua intenção. Nesse caso, é quando o próprio usuário está usando o próprio sistema. E aí é uma falha, sim, é uma falha, mas até então há questionamentos. O CSRF, com essa utilização de token, ele não vai deixar isso acontecer. Porque quando a gente renderiza uma view, ele gera um token para nós. E a hora que a gente envia esse formulário, ele verifica se o token que a gente está enviando da view é o token gerado para ele. Se existir uma combinação, ele prossegue. Se não existir uma combinação, ele corta o fluxo do processo. Ou seja, quando a gente faz essa atualização involuntária, ou mesmo que seja intencional, mas que de uma forma indevida, ele vai identificar que o token já foi atualizado e que o token que o usuário enviou é um token antigo, então ele não vai deixar prosseguir. E a gente ainda tem um outro caso, que é um caso realmente mais sério, que a gente já vai envolver, por exemplo, a intenção de scripts ou sistemas maliciosos em relação ao nosso sistema. Por exemplo, nós estamos criando um software para gestão de grupos de investimento. Então, vamos supor, a gente sabe que a rota de cadastro de usuário vai ser essa rota aqui que a gente está usando, porém com o método POST. Então a gente tem lá um rapaz aí que quer ferrar com a gente no nosso sistema, ele sabe desse endereço e sabe que é um post que ele tem que fazer ali. Então ele cria um script malicioso que faz essa requisição nesse script. E se a gente não tiver um bloqueio de CSRF, de autenticação, etc., ele vai conseguir injetar dados no nosso sistema. Ele vai conseguir utilizar esse sistema através de um software malicioso. É uma explicação muito superficial, é um assunto que a gente poderia gravar 10, 20 vídeos a respeito, mas já dá para ter uma ideia do quão importante é a gente usar isso daqui e o melhor de tudo, o Laravel já traz isso para a gente de uma forma automática praticamente, nós não precisamos implementar nada para que isso aconteça no nosso projeto. Então, a gente já tem a classe form, close, o open e o close aqui. Eu vou voltar à inclusão dos nossos templates de views. Então, como a gente criou todos aqueles templates, os inputs de texto, de password e submit, a gente simplesmente precisa trazer eles aqui, respeitando a seguinte regra. A gente já viu isso, mas vamos ver de novo. Quando a gente vai trazer uma view, a gente chama include, abre e fecha parênteses, não precisa pôr ponto e vírgula, até porque se pôr vai dar pau.
E a gente coloca qual é o endereço dessa view com o nome dela. No nosso caso é templates.formulário.input. E o segundo parâmetro que a gente passa é um array, você deve estar lembrado, e dentro desse array a gente passa as variáveis que nós vamos precisar naquela view. Por exemplo, nessas views que nós criamos aqui, a gente tem class, label, input, value e attributes. Nós podemos passar todas essas, mas pela implementação que a gente fez aqui com este operador, nem todas são obrigatórias. Por exemplo, input é obrigatório, attributes é obrigatório e o label, apesar de não ser obrigatório, é interessante a gente passar. Nesse caso aqui, a gente não está passando o... Opa! Tem que dar uma salvada aqui. Nesse caso, eu não estou passando o label, e aí então ele usa um input. Se a gente vier aqui, ó, opa, aspas, vírgula já, label, CPF, para ficar um campo, o texto bonitinho ali, ele já vai usar aqui, ó, CPF, beleza? E aí, a gente já tem o placeholder aqui que também faz esse trabalho para nós, que são os atributos, input, o nome dele e tudo mais. Então a gente só precisa fazer essa configuração, é um campo, uma inclusão de view para cada campo, campo CPF, campo name, campo phone, e-mail, password e lá no final o nosso formulário submit com input chamado cadastrar. Dessa forma a gente já vai ter essa estrutura de formulário, ainda não vai estar com esse CSS, mas a estrutura já vai estar pronta aí para você. E aí então nós precisamos criar o nosso CSS. Se você ficou com dúvida nessa estrutura de templates do formulário, deixa um comentário aí que eu faço um vídeo um pouco mais detalhado sobre isso, não tem problema nenhum. É uma forma que eu gosto de trabalhar e que eu acho que é muito produtiva da gente usar essa forma de inclusão e compilação dos formulários, certo? E aí, agora que a gente vai começar a trabalhar com o CSS, uma coisa que a gente precisa fazer, estou espirrando aqui, uma coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, lá na nossa view, a hora que você estiver renderizando aí o seu projeto, provavelmente essa tela ela vai estar embaixo do formulário, embaixo do menu lateral aqui. A gente viu isso nos vídeos anteriores que a gente precisaria corrigir isso daí. E aí como é que a gente fez esse ajuste? A nossa inclusão de conteúdo view, ela ficou dentro de uma section com o ID view conteúdo. E aí qual que é a nossa intenção? Deixar essa section ignorando o espaço do menu lateral para que o conteúdo seja apresentado de forma adequada na tela. E como é que a gente vai fazer isso? No nosso arquivo de style sheet, a gente vai trazer o ID view conteúdo, a gente aplica posição fixa, float left, largura e altura 100%. E aí a gente vai colocar o z-index 1 para conteúdo, para view conteúdo, e lá no nosso menu lateral, que a gente chama ele de principal aqui, a gente vai aplicar um z-index 5, que aí o menu vai estar por cima dessa section conteúdo, e aí nesse ponto o menu ainda fica por cima do nosso conteúdo, e a gente usa o seguinte, a gente faz um padding de 20 pixels no ponto superior, 20 pixels no ponto direito, no ponto inferior e no ponto esquerdo a gente faz um padding de 240. O menu ele tem uma largura de 220, a gente adiciona mais 20 pixels para ele ficar um pouquinho espaçado do menu. E aí a gente tem este efeito aqui, beleza? Qualquer dúvida, você já sabe, deixa um comentário aí que a gente conversa melhor a respeito. E aí a gente começa o CSS do formulário. A primeira coisa que a gente fez foi chamar o nosso formulário de form-padrão. A gente vai trabalhar sempre com largura 100% para o formulário. E a gente fez a estilização do nosso label desta forma, float left, largura 49% para a gente ter aquele espaço entre um label e o outro e eles não ficarem colados. A gente definiu uma altura de 60 pixels, padding 7 pixels superior e inferior e esquerdo e direito 15 pixels.
uma borda de 1 pixel para dar aquele efeito de limitação, um background branco, borda de 5 pixels com rádio, curva, e aí a gente tem uma margem inferior de 20 pixels. E aí aqui a gente definiu que todo o label que for número par, aliás, número ímpar, ele vai ter um margin left de 2 pixels, por isso que a gente definiu aqui 49 pixels. Como a gente tem 2, 49, 49, sobram 2% de largura e a gente coloca esses 2% entre eles. O nosso span, que é o label que a gente tem aqui em cima, ficou dessa forma, uma fonte Arial, 0.75 em de tamanho, cor, padding, largura 100% para não ficar uma coisa pulando a outra, e a gente já cai para o input, que são o input normal, submit e o input do label submit. Com essa definição CSS, a gente chega neste resultado aqui. Nesse momento o meu teclado acabou a bateria, agora ele já voltou, e aí a gente chega nesse resultado. Eu sei que esse vídeo não foi um vídeo dos melhores por esse problema que eu tive na gravação dos anteriores, mas aqui a gente já chega aonde eu deveria ter feito nesses 3 vídeos. E aí, a partir do próximo vídeo, nós vamos implementar o envio desse formulário, que por enquanto ele ainda não acontece nada, e a gente vai realmente cadastrar esse usuário. Então o que nós vamos fazer no próximo vídeo? Implementar a nossa rota para fazer o cadastro do usuário, o método store do controller, nós vamos criar uma camada de serviço para gerenciar os usuários, ou seja, toda a regra de negócio do usuário vai ser implementada dentro da classe de serviço, beleza? E aí essa classe de serviço a gente vai conversar um pouco, né, sobre ela, porque, por exemplo, para um projeto desse aqui, talvez não seria necessário, mas como o intuito aqui é um intuito de demonstração de técnicas, é legal a gente criar isso daí para vocês verem as possibilidades que a gente tem além do framework, beleza? Então, deixa o seu comentário aqui no vídeo, me diz o que você está achando dessa série de vídeos, como é que você está lidando com o que está sendo apresentado aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, que aí você fica por dentro do que está sendo postado com maior agilidade. E também, se você gosta de receber notificações por e-mail, eu vou deixar um link aqui embaixo que você pode colocar o seu e-mail, e aí quando tiver um vídeo novo, você recebe automaticamente dentro da sua caixa de entrada, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo, e é isso aí, pessoal. Grande abraço!